Oi, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. E agora à noite a gente vai fazer a palestra do nosso evento em homenagem à professora Maria da Conceição Tavares. Esse evento ele conta com 3 mini-atividades. A gente tem seminários de pesquisa, que começaram na quarta-feira, com uma discussão sobre economia política, especialmente sobre determinação do preço internacional do petróleo. Hoje, a gente começou um mini-curso à tarde, com uma aula sobre a acumulação de capital no Brasil, do pensamento para Tavares, dos desdobramentos para o debate contemporâneo. E agora à noite a gente vai fazer a palestra sobre a professora Maria da Conceição Tavares, sua contribuição para o pensamento crítico em economia no Brasil. A gente ainda vai ter outras atividades, amanhã, na segunda-feira. Amanhã a gente vai ter, às 14 horas, lá no NEP Salão também, a segunda aula do meu curso, que é sobre a discussão do fim ou não da hegemonia, ou do fim ou não da hegemonia americana. E na segunda-feira a gente vai ter um seminário de desenvolvimento econômico, também lá no NEP 2, às 14 horas. Então, hoje, aqui a gente vai contar com a presença de 2 convidados, 2 professores que vieram falar sobre a professora Maria da Conceição Tavares, o professor Fernando Serrano, do Instituto de Economia da UFRJ, que trabalha nas áreas de macroeconomia, economia política, desenvolvimento econômico, que formulou um modelo de supermultiplicadores napiano e que tive a sorte também de contar com ele como meu orientador de mestrado, e o professor Miguel Henrique de Carvalho, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que fez também sua dissertação e sua tese nos estudos sobre economia política da China também, e que também tive a sorte de ser colega dele na graduação e no mestrado. Então, vou passar a palavra dos professores, os professores vão fazer uma reflexão sobre a contribuição crítica da professora Maria da Conceição Tavares, mas vou falar também um pouco sobre a biografia dela e a trajetória dela. Então, a professora que foi não somente muito importante do ponto de vista das contribuições para a heterodoxia econômica no Brasil, mas também teve uma trajetória muito combativa, muito inspiradora, e uma pessoa também que deixou um forte legado institucional para os programas de economia heterodoxa. Então, vou passar a palavra para os professores, agradeço muito a presença de vocês aqui com a gente hoje. Alô? Opa, pode ir. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Miguel, queria, em primeiro lugar, agradecer a comissão organizadora, em nome da professora Esther Majorovitz, pelo convite, cumprimentar o professor Franklin Serrano, e também como orientador de doutorado, e uma grande honra estar aqui com vocês, prestando essa homenagem à professora Conceição. A minha tarefa em relação ao momento da tarde, quando a gente pode discutir aspectos específicos, digamos assim, da contribuição dela acadêmica, é comentar um pouco mais sobre a biografia dela. Recentemente, no dia 8 de junho de 2024, ela faleceu, e uma série de homenagens foram feitas a ela, e o resgate de alguns vídeos dela, entrevistas ou aulas dela, novos vídeos foram colocados, e aqueles interessados, aqueles interessados, eu recomendaria muito, que é um depoimento dela sobre a biografia dela. Então, eu vou deixar os aspectos pessoais, ou a maior parte deles de fora, do que eu vou dizer, estritamente pessoais. Dá uma olhada nesse vídeo que chama-se Travessia. Foi lá no Instituto Rio Branco, no Rio de Janeiro, numa sede que eles têm lá, muito interessante. Ela contando passo a passo como ela foi ao Brasil, etc. Bom, como todos sabem, a professora Maria da Conceição Tavares é portuguesa, de Anadia, nasceu em 24 de abril de 1930 e virá ao Brasil em 1954, já casada, mãe, e muito se diz, em algumas biografias que você encontra, que ela veio ao Brasil devido aos problemas
eventualmente ela poderia ter com o regime salazarista em Portugal, mas na realidade o pai dela trabalhava com importação de vinhos e veio ao Brasil e ela achou uma boa, né, junto com o seu então marido, vir ao Brasil, e foi nesse contexto, né, não exatamente devido a uma perseguição política direta, digamos assim, ela veio ao Brasil já formada em matemática, e esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar já, e eu vou me ater essencialmente à participação dela política e acadêmica, não que os outros temas não sejam importantes, mas por uma escolha, assim, pela a escassez do tempo, me concentrar nesses aspectos. Então, ela vem ao Brasil já formada em matemática, se formou pela Universidade de Lisboa, em 1953, então, no ano seguinte, ela vem ao Brasil e não tem o diploma dela reconhecido, diferentemente do então marido dela, que era engenheiro, e por essa particularidade, ela ingressa, então, em 1956, na Universidade do Brasil, atual UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de Ciências Econômicas, Economia, né? Durante, um pouco antes da graduação, ela ingressar na graduação, ela começou a trabalhar no Instituto Nacional de Imigração e Colonização, que seria hoje a atual INCRA, como estatística, embora ela fosse formada em matemática. E aí ela já começa a fazer alguns primeiros estudos sobre a situação, particularmente da distribuição de renda no Brasil, já vendo uma desigualdade naquela época, e pelos dados que a gente tem, era uma desigualdade menor pelo Chile do que a gente tem hoje, né? Isso nos anos 50. Ao longo da graduação, vai observar que ela teve dois colegas que são um pouco mais jovens do que ela, e formarão um trio, né? A primeira geração de economistas críticos ou estruturalistas, heterodoxos, né? Eu acho que a expressão mais bem empregada é ser estruturalistas, que se formam juntos e terão um papel muito marcante na produção acadêmica do Brasil, que é o dos professores Carlos Lessa e, falecido recentemente também, o professor Antônio Barros de Castro. Né? Eles um pouco mais jovens do que elas, mas são professores também da década de 30, né? Ela já um pouquinho mais velha. E ela vai ter um desempenho assim brilhante na graduação, vai ganhar um prêmio, que é o Prêmio Visconde de Cairu, que era dado para pessoas notáveis no período de graduação, enquanto ela ainda trabalhava no INIC, né, nesse Instituto Nacional de Imigração e Colonização. E aqui um primeiro ponto. Nesse período em que ela estava trabalhando e fazendo graduação, ela foi cedida ao BNDE, né, o atual BNDES, para participar do grupo executivo da indústria mecânica pesada, né, o GMAP. Então, ela participa, né, os grupos executivos do plano de metas, o qual foi executado durante o governo Juscelino, o Kubitschek. Vale dizer que o Furtado foi o presidente da comissão mista CEPAL-BNDE, que preparou os rascunhos daquilo que deveria ser o plano de meta, e ela participa desse grupo, ainda como estudante, né, digamos, mas cedida por um órgão público, e tem uma primeira experiência, digamos assim, no processo de planejamento econômico do Brasil. Ela se forma em 1960, e em 61 ela ingressa como pesquisadora da CEPAL no escritório do Rio de Janeiro. Além disso, ela também ingressa como professora assistente da Universidade do Brasil, posição que ela vai ocupar, conciliar as duas atividades, CEPAL e Universidade do Brasil, durante um longo período. Em 68, ela vai, depois do acirramento do golpe militar no Brasil, com o AI-5, ela resolve ir para o Chile voluntariamente, e ela passará 5 anos no Chile, de 68 a 1973. Né? E mais adiante eu vou falar um pouquinho mais da contribuição acadêmica e docente, mas aqui só vendo o percurso. Então, o FRJ, a Universidade do Brasil, CEPAL, Chile, como funcionária do BNDE, onde outros colegas estarão lá, além do Castro e do Lesta, também estará por lá Fernando Henrique Cardoso, José Serra, entre as próprias figuras da Comissão Econômica para a América Latina, que tinha sede em Santiago, durante o governo do Allende, na qual ela atuará como assessora. Então, ela tem uma atuação como assessora informal do governo do Allende no Chile. Antes, de setembro de 1973, portanto, antes do golpe, ela volta ao Brasil, porque o período de estadia dela, longe da sede no Rio de Janeiro, era de, no máximo, da Universidade do Brasil, era de, no máximo, 5 anos. Então, ela volta ao Brasil em 1973
como professora da Universidade do Brasil, do Instituto de Economia, e aí é convidada a entrar também. Então, ela conseguia essas dois magistérios na recém-criada Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que é fundada em 1968, já nos marcos da ditadura militar, e vai ter o seu programa de pós-graduação criado em 1974. Então, a professora Conceição ela vai estar, digamos assim, não no início do Departamento de Economia e Planejamento Econômico, o DEP, da Unicamp, mas no início da pós-graduação do Instituto de Economia em 1974, governo Geisel, um período, digamos assim, político muito difícil no Brasil, em que ela participará por lá. Nesse momento acontece um episódio muito dramático, porque a filha dela continua no Chile, mesmo ela tendo voltado, e ela vai ser presa no aeroporto do Galeão. Em 1975, vai passar um período de um dia presa no Galeão e também será torturada. E isso ela conta, né, para quem tiver mais interesse, na entrevista que ela deu em 2019 para a revista Cadernos de Desenvolvimento do Centro Celso Furtado. Acho importante mencionar isso porque não é exatamente muito, além de ser uma coisa muito dramática e grave, não é exatamente comum universitários, nesse momento, estarem já na universidade e não foram presos, foi preso durante o dia e foi solto. Isso é uma experiência muito marcante que ela recuperará em algumas entrevistas, né? E mostra o contexto dificílimo em que pensar certas coisas e discutir certos temas realmente tinha um risco de vida, imediato, não, hoje não tem. E ela pagou um preço caro por isso. E em 1974, ela volta, então, ao Brasil, definitivamente, e vai, então, estar conciliando essas duas atividades de professora, e será nesse contexto, para concorrer, saltar na carreira acadêmica da condição de professora assistente para professora titular, livre docente, perdão, ela vai escrever um importante livro em 1900, finalizado em 1974, apresentado em 1975, Acumulação de Capital e Industrialização no Brasil, cuja as teses específicas a gente pode discutir mais cedo, né? O professor Franklin vai retomar alguns pontos, imagino, na sua exposição, mas um livro importante, né, que ela traz para o Brasil a aplicação do pensamento taletiano e se soma a sua obra já da CEPAL, que eu gostaria de comentar depois, mas só colocando que em 75 ela se torna, então, livro docente, em 1978, com o livro Ciclo e Crise, com a obra Ciclo e Crise, ela vai se tornar professora titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sendo a coordenadora do programa de pós-graduação, a primeira coordenadora do programa de pós-graduação do Instituto de Economia Industrial da UFRJ recém-criado. Então, são dois programas importantes, o de Campinas, de 1974, mais cedo, e o da já Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1979. Né? Vale dizer que será só com a anistia que ela vai ingressar na Executiva Nacional do MDB. Então, até então, ela não tinha uma participação política oficial, e a partir de 1979 até 1989, ela vai ser uma mulher atuante, embora não terá um cargo eletivo do Movimento Democrático Brasileiro e depois partido do Movimento Democrático Brasileiro. Outra inserção profissional importante, um fundo de pesquisa chave nessa época foi a FINEP, que ela trabalhou como consultora econômica de 1974 a 1979, que vai, naquela época, exercer um papel importante no financiamento da pesquisa universitária no Brasil, em particular na área de economia, participando de importantes projetos. Né? Mais adiante, na década de 80, ela vai ter uma atuação também destacada no IEG, do Rio de Janeiro, Instituto dos Economistas do Rio de Janeiro, que vai ser um centro que vai discutir bastante o processo de redemocratização, as alternativas para o Brasil da época, vai conciliar economistas de diferentes correntes, mas todos, digamos, do movimento democrático, né? Por exemplo, Pedro Malan, salvo engano, também foi presidente da instituição, e ela vai ter uma atuação ativa no IEG, publicando trabalhos por lá, participando do debate público, se tornando recentemente uma figura conhecida do debate público brasileiro. Então, é um período assim, marcante, o processo de redemocratização, a atuação dela vai ser uma atuação muito decisiva, né? Cada vez mais conciliada com as suas atividades estritamente acadêmicas.
também nos anos 80, ela vai exercer um papel de consultora econômica da ONU, entre 87 e 1988. Então, ela vai ter essa inserção na ONU, junto com as atividades acadêmicas, isso um pouco para mostrar que ela, mesmo sendo professora, e mais de uma entrevista ela fala que era a função primordial dela, exercendo funções administrativas ou de direção, cargos de assessoria ao longo desse período, sobretudo a partir dos anos 80, são vários, né? A biografia dela é extensa em relação a isso. Ela vai ser novamente presidente do IEC entre 92 e 94. A partir da virada dos anos 80 para os anos 90, ela sai do MDB e aí ela vai ingressar em 1994 no Partido dos Trabalhadores, né? Pelo qual ela será eleita deputada deputada federal em 1995, no mandato de 95 a 98, durante o primeiro governo do Fernando Henrique. No período ainda do MDB, um destaque fundamental, ela vai ser uma assessora junto com outros economistas, por exemplo, os professores Luiz Gonzaga de Melo Peluso, Dom Manuel Cardoso de Melo, Luciano Coutinho, Carlos Lessa, dentre outros, Celso Furtado, consultor e partícipe das discussões pela Constituição de 88. Particularmente, tivemos a sua dimensão cidadã das políticas sociais universais, que é uma preocupação central para ela, embora a boa parte dos trabalhos dela tenham se dedicado mais ao tema do crescimento e da industrialização. Mas a construção de um estado de bem-estar social no Brasil era um tema da agenda, né? Vai dizer que isso foi interrompido com o golpe de 74, né? Antes, essa discussão já existia, não foi uma coisa que foi criada ali. Então, ela tem uma atuação marcante na Constituição, e durante os anos 90, em 1993, né, uma observação importante, ela vai ser outorgada a ela o título de professora emérita da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, ela continua ainda por lá, se aposenta em 1993 e terá uma atuação como professora colaboradora nos programas de pós-graduação, orientando tese. Logo mais vou falar um pouco sobre os caminhos que ela foi abrindo nas ciências de pesquisa. Ao lado, né, desses dois professores, acho que cumpre bem uma época do pensamento econômico brasileiro, Carlos Lessa e Antônio Barros de Castro. Todos eles passaram por Campinas durante os anos 70, antes pela CEPAL, se formaram na Universidade do Brasil, depois os três são professores eméritos da UFRJ hoje, voltam para o UFRJ e vão, cada um, à sua maneira, contribuindo com o desenvolvimento do pensamento econômico do Brasil, já na virada, digamos, neoliberal, que marca os anos 80 e 90, como bastiões do pensamento estruturalista brasileiro, formando gerações de economia. E aí, em 2003, tem a eleição do Luiz Inácio Lula da Silva para presidente, ela continua sendo uma pessoa partícipe das discussões do Partido dos Trabalhadores, terá uma atuação crítica durante o primeiro mandato, nos seus artigos de imprensa, na qual ela atuou na Folha de São Paulo, nos anos 90, de 1990 a 1994, depois volta nos anos 2000, entre outros fóruns, mas a Folha de São Paulo certamente foi um veículo de comunicação que ela teve uma participação mais ativa, que vai se converter em um livro, né? Instituição não criativa, dos anos 90. Então, em 2003, ela tem uma atuação marcante, fazendo as críticas, né, ao primeiro mandato, depois ela vai rever algumas das posições dela, mas recentemente vai parando de dar aulas nos anos 2000, mas terá um papel decisivo na fundação de um novo programa de pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, que será tema do mini curso de amanhã, né, o Programa de Economia Política Internacional, criado em 2009. A função não me falha a memória, ou no final de 2010, mas ela vai ser o artigo dela, fundador dessa questão, que é a retomada da hegemonia americana feita em 1985, vai ser um texto seminal que vai abrir linhas de pesquisa que estarão nesse novo programa, coordenado pelo professor José Luiz Fiore, né, professor Franklin, também é partícipe da fundação desse programa e faz parte do quadro de professores até hoje, e ela também atuará como professora até 2011, né, quando ela, enfim, encerra sua atividade acadêmica, fazendo eventuais participações, palestras, etc.,
e com inserções pontuais, mas importantes no debate público brasileiro. Então, por esse caminho, a gente vê que foi uma atuação que ela conseguiu conciliar assim, de uma forma notável, por mais ou menos 50 anos, atividades de lecionação, pesquisa, formação de pessoas, uma inserção política que, em momentos de maior ou menor aparecimento ao público, mas participando das discussões, e também atividades administrativas, funcionários montando o programa de pós-graduação, o diretor do Instituto de Economia Industrial, o presidente do Instituto de Economia Brasileira, o chefe do departamento. Então, uma atuação bastante rica. E agora eu queria falar um pouquinho mais especificamente da sua obra, dos elementos da sua obra, das principais obras. Né? No período da CEPAL, que marca aí de 1963 até 1973, 74, ela vai escrever uma série de trabalhos, 4 deles serão reunidos, os 4 principais. O livro foi lançado em 1972, chamado Da Substituição de Importações ao Capitalismo Financeiro, que é um clássico do pensamento econômico brasileiro até hoje. É nesse livro que trata, além de 2 ensaios específicos sobre o sistema financeiro brasileiro, o ensaio Auge e Declínio do Processo de Substituição de Importações, escrito em 63, que é o primeiro trabalho acadêmico dela, trabalho que vai ser traduzido para diversos idiomas. O próprio Albert Hirschman, que na época era um economista influente no debate sobre o desenvolvimento internacional, vai citar esse trabalho, e vai ser um trabalho muito citado dela, é um dos mais citados, eu diria, até hoje. É o primeiro trabalho de 1973, e um que também é muito citado, talvez o segundo mais citado, Além da Estagnação, escrito em coautoria com José Serra, na qual faz um exame no meados do milagre econômico, no início de 1970, sobre o desempenho da economia brasileira, combatendo as teses estagnacionistas, em particular o Furtado, que achava que, com as reformas promovidas pelos militares, o declínio do salário mínimo, o combate aos sindicatos, haveria uma tendência inexorável à estagnação econômica. Eu não cumpre aqui debater os termos desse debate, mas esse texto vai ser muito marcante, porque os anos 70 até hoje foi um período de maior crescimento da economia brasileira, e a maestria em aplicar ali certos conceitos e métodos de análise, em particular o CALEC, que é o princípio da demanda efetiva para economias capitalistas maduras, vai ser um marco no pensamento econômico brasileiro e talvez até, diria, mundial. Não era algo comum naquele momento fazer esse tipo de procedimento analítico e que terá grande influência até hoje no debate econômico universal e também no debate público acadêmico. As duas teses que eu mencionei, a acumulação de capital e industrialização do Brasil em crise, em 75 e 78, apresentados pela FRJ, seguem sendo livros de referência, marcando aquilo que a gente discutiu mais cedo, a fase mais calequiana do pensamento dela, em que ela vai aplicar os sistemas de análise do economista polonês para a economia brasileira e também fará ensaios nesses livros, principalmente no segundo ciclo de crise, sobre a economia de Marx. Né? Tem um ensaio famoso nesse livro sobre o Marx, e também vai ter uma certa ascendência nos debates intelectuais, vai sair no Instituto Sebrae. E, então, são 3 livros, esses 3 da década de 70, bastante influentes e talvez concentrem, em termos de livros, né, da produção nesse formato, o principal da sua obra, embora ela tenha participado de cerca de 15 livros, né, defendendo alguns por autoria, outros não, outros ela foi organizadora. Nos anos 80, a atuação dela vai se centrar aos temas menos teóricos e mais da economia política daquele momento. Então, aqui eu gostaria de destacar pelo menos 2 livros, um livro e um texto. Um livro que encerra a fase da crise da Difícil, que ela vai ser uma pessoa, vai participar muito das discussões sobre isso, as possibilidades de moratória, entre outras alternativas de política econômica, que foi escrito com José Carlos de Assis, chamado Grande Salto para o Caos, que tem uma segunda edição em 1986, um livro lançado em 1985, mesmo ano em que ela lança um clássico texto, A Retomada da Hegemonia Americana, de 1985, no qual ela contesta as teses muito dominantes à época de que os Estados Unidos estaria enfrentando uma fase de declínio em favor de outras potências, de mundo multipolar, e que o dólar eventualmente também poderia ser substituído. Parece hoje talvez espantoso achar isso, mas aquela posição dela foi uma posição marcante e que se mostrou assim dominante
um bom período depois, mas não naquele momento. Né? E um texto muito influente que abre no Brasil, é considerado por muitos, um texto que abre a agenda de pesquisa da chamada economia política internacional. Nos anos 90, por sua vez, ela vai ter essa atuação no parlamento brasileiro e também vai participar de algumas obras importantes. E aqui o principal destaque seria a participação no primeiro livro da chamada coleção Zero Esquerda, da editora Vozes e Petrópolis, Poder e Dinheiro sobre a Globalização, que é um livro que sai com a organização dela e do professor José Luiz Fiore, que vai coletar uma série de artigos, principalmente de professores da Unicamp e da UFRJ, debatendo os temas da economia internacional naquele momento, que vai dar início a uma série de livros, são 4, né, de uma forma mais específica, o Estados e Moedas, 99, o Polarização Mundial e Crescimento, de 2001, e a retomada da hegemonia americana, poder americano, perdão, em 2004. Foram livros marcantes, gerações de economistas que marcaram o debate brasileiro na área da economia política e da economia política internacional, e que ela vai ter uma participação desses 4 em 3 volumes, com contribuições, sendo que o primeiro, que traz o texto dela na íntegra, né, o texto popularizado é uma versão reduzida, que saiu na revista de Economia Política, mas ela foi organizadora. Então, e é um livro marcante dos anos 90, e reúne o trabalho de diversos professores, inclusive do professor Franklin Serrano, a partir do Estados de Moedas. Então, é uma obra de referência, digamos assim, que ela teve livros influentes tanto nos anos 70, no 80 e no 90, e seguindo sempre com contribuições de textos acadêmicos, textos de jornais, orientando teses. E aqui, falando um pouco sobre as teses, né, acadêmicas que ela orientou, uma diferença importantíssima da geração dela, do Castro e do Letta, para a geração de Furtado, é que o Furtado jamais foi professor do Brasil. Então, o Furtado nunca lecionou no Brasil, exceto o curso de economia que ele deu, que é o famoso curso que ele deu na PUC São Paulo, em 1975. Até hoje eu não entendo exatamente como, já tentei me informar, porque estava no auge da ditadura, ele aconteceu lá, ele veio ao Brasil, foi editado esse curso pelo Centro Celso Furtado, em um dos livros, né, dos arquivos Celso Furtado, é esse curso na PUC São Paulo, mas a Conceição Tavares vai ter uma vida longa na docência no Brasil, desde os anos 60 até 2011, então, estamos falando de mais de 50 anos dedicados à atividade universitária, na qual, além das aulas, além da produção intelectual dela, ela vai orientar uma série de trabalhos de mestrado e doutorado, inclusive fundando pós-graduações. Então, digamos que a profissionalização da economia como uma disciplina acadêmica, que é uma disciplina relativamente nova em relação aos cursos clássicos de bacharelado de Direito, Medicina e Engenharia, ela vai ter uma atuação marcante na profissionalização da pós-graduação, inclusive participando da recém-criada ANPEC em 1974, que à época convergiam economistas de diferentes correntes, né, liberais, conservadores, mais favoráveis ao governo, menos, mas que se congregavam na Associação Nacional de Pós-Graduação em Economia, que agora, né, nos próximos dias, vai ter o seu encontro aqui na cidade de Natal. Então, uma atuação assim marcante, e na parte das linhas de pesquisa, para além da enorme contribuição que ela deu para a análise da industrialização do Brasil, do crescimento da economia política internacional, entre diversos outros temas, eu queria destacar algumas linhas de pesquisa que ela foi, digamos assim, tutora ou orientadora de trabalhos acadêmicos que seguem sendo importantes e que abriram caminhos no campo estruturalista heterodoxo brasileiro que estão sendo percorridos até hoje. E aqui eu destaquei alguns pontos, né? Ela orientou outros trabalhos, mas essas linhas eu acho que são marcantes porque marcam, assim, uma área de atuação bastante ampla para o professor universitário, sobretudo no momento que estamos, em que há uma tendência à especialização, às vezes até de forma precoce, nas diferentes áreas de pesquisa. Então, em primeiro lugar, não por ordem de importância, queria destacar os estudos que ela orientou sobre as experiências de desenvolvimento comparado, ou experiências comparadas de desenvolvimento, né? Analisar como outros países enfrentaram o processo de industrialização, de generalização de um determinado padrão industrial, no caso, principalmente da primeira e da segunda revolução industrial. Aqui, as dissertações de mestrado
dos professores Aloysio Teixeira sobre a industrialização europeia no pós-guerra, países centrais nos quadros de Bretton Woods, apoiados no padrão manufatureiro americano, naquele específico quadro geopolítico e também do Japão, que deu origem à dissertação de mestrado do professor Hernani Teixeira Torres Filho, são dois trabalhos de referência de você aplicar uma metodologia histórico-teórica de análise dos processos de industrialização que ela já havia desenvolvido para o caso brasileiro para outras experiências, tomando em consideração o marco chamado marco histórico-estrutural, o ponto de partida de cada uma dessas experiências, assim como as diferentes condicionantes políticos internos e externos e econômicos, mas mantendo o mesmo enfoque analítico, as mesmas variáveis chaves na análise. Esses dois trabalhos marcam, digamos assim, ao meu juízo, esse tipo de pesquisa no Brasil, que não havia muito, eram muito mais ensaios do que pesquisas bem fundamentadas empiricamente e apoiadas em determinado arcabouço teórico, que esses dois trabalhos assinalam. Dois trabalhos de 1983. Outra área que ela teve uma contribuição importante foram as pesquisas sobre o mercado de trabalho e estrutura salarial. E aqui eu gostaria de destacar os trabalhos, a dissertação de mestrado e de doutorado do professor Paulo Baltar, da Unicamp, e também a tese de doutorado do professor Carlos Aguiar de Medeiros. São trabalhos fundamentais sobre esse tema, e no caso do professor Medeiros, ele, mais adiante, nos anos 90 e 2000, terá uma atuação marcante nas pesquisas sobre experiências de desenvolvimento comparado, em particular, na comparação das diferentes formas de integração entre a América Latina e Ásia, e, sobretudo, nas pesquisas sobre China, sendo talvez o principal pesquisador brasileiro, ou um dos principais, certamente, na área da economia chinesa dos anos 90 em diante, né? Um ponto de referência com trabalhos publicados no mundo todo, em que ele também tenta manter um certo enfoque analítico aplicado em outras experiências para a experiência chinesa, né? Com uma série de trabalhos. O professor Sérgio, esse doutorado nessa área, orientado por ele, a minha tese também, tratado sobre China, em amplo diálogo com ele. Então, isso também deriva das pesquisas da Tavares, que, ao seu tempo, dedicou muito mais atenção à economia japonesa. Ela vai orientar também a tese de doutorado do professor Hernani Torres e do Leonardo Goulart Marx sobre a economia japonesa, onde ela também publicará um livro com esses dois pesquisadores. A economia japonesa, nos anos 80 e no começo dos anos 90, foi aquela que mais atraiu a atenção dela. A economia chinesa, digamos, por fora do quadro de análise, mas que vai ser cuidado devidamente e por pesquisas posteriores. E as pesquisas do professor Carlos Aguiar de Medeiros é um ponto de referência incontornável. Também queria destacar que ela vai orientar uma série de trabalhos sobre estrutura industrial e padrões de concorrência, que hoje estão lá no departamento, no Instituto de Economia da UFRJ, no grupo de indústria e competição, que cuida exatamente desses temas, né? Aqui, a dissertação de mestrado, por exemplo, da professora Silvia Poças, de Edgar Pereira, entre outros, vão fazer estudos muito meticulosos sobre a estrutura industrial, sobre os pesos em cada setor, os padrões de concorrência, apoiado na economia industrial heterodoxa, né, particularmente aqui os ciclos Laville, Steindl, que vão ser estudos importantes e que vai abrir um campo de pesquisa onde o Brasil tem, e a UFRJ em particular, tem uma atuação muito destacada, que é a economia da indústria. E que vai ser um tema que vai ficar muito, digamos assim, aceso, principalmente na virada dos anos 90, quando a gente vai ter uma mudança muito forte do padrão industrial brasileiro, com a maior abertura comercial e financeira nos marcos, digamos, da assim chamada globalização ou da integração da economia comercial e financeira internacional. Além disso, trabalhos teóricos importantes, ela vai orientar de teoria pura, digamos assim, né, que não estão exatamente detidos a uma análise de uma experiência específica. E aqui um trabalho fundamental, que eu acho que é importante mencionar, que é esse doutorado do professor Mário Poças, que se converteu em 3 livros, um dos quais ela prefaciou, que é um marco na discussão sobre crescimento econômico, acumulação de capital, apoiado no princípio da demanda efetiva, que vai dar frutos a uma série de outras pesquisas. Também alguns trabalhos mais dedicados a pensadores específicos, né? Aqui as dissertações de mestrado do Antônio Jobim sobre o Taleb e a dissertação de mestrado do professor Eduardo Amadeu sobre o Keynes.
Então, assim, são trabalhos mais, aí sim, detidos ao autor, ou seja, é uma síntese daquela quarteto, digamos assim, que marca o seu pensamento, Keynes, Marx, Taleb e Schumpeter, além de outros, como Steiner, Babin, etc. E o Poças, digamos assim, avança, a partir da tese dela, dos escritos dela teóricos, dos anos 70, o Poças avança e tenta organizar e sistematizar essas contribuições, como um trabalho bastante importante. Então, nesse ponto, a gente já consegue ver que ela percorreu um conjunto variado de temas e de orientações e que, posteriormente, além de formar pessoas, foi sendo desenvolvido por aqueles que vieram depois, pelas pesquisas, e muito alterado com o debate internacional, né? Essas pesquisas também têm o mérito de terem trazido ao Brasil temas, autores e metodologias que vinham sendo empregados em outras partes do mundo para cá. Então, acho que isso também coloca ela num ponto muito considerável da difusão do conhecimento, da criação e difusão do conhecimento universitário na área da economia, ou economia crítica, né? Sobretudo, se a gente considerar os anos 80 em diante, quando você tem aí, digamos assim, uma maior força do pensamento chamado pensamento único, né, como se dizer, mas o pensamento liberal, no caso da economia, é chamado pensamento neoclássico ou marginalista. Né? A professora Conceição Tavares, desde o início, ela faz questão de enfatizar isso, tinha claro que a economia brasileira, deixada à sua própria sorte, pelas forças de mercado, estaria condenada a ser uma economia primária exportadora, marcada pela altíssima concentração de renda, dependência tecnológica e extrema vulnerabilidade séria. Somente a atuação consciente do Estado poderia diversificar a estrutura produtiva, mudar o padrão de inserção externa e ter uma sociedade socialmente mais justa. E nessas agendas de transformação da estrutura produtiva e da inclusão social, é que ela, digamos, militou tanto do ponto de vista intelectual, a tentativa de compreender o que acontecia com o capitalismo mundial e com o capitalismo brasileiro em particular, e também da sua atuação política. A cada momento, acho que esses dois pontos são bem emblemáticos. Ela ter participado do, talvez, o maior, se não o maior, um dos principais, junto com o segundo PMD, esforços, mas no campo democrático, que ela sempre prezou. O campo democrático, a democracia tal como a conhecemos, embora ela não tivesse nenhuma ingenuidade sobre esses temas políticos, mas digamos que a experiência do socialismo real não era uma coisa que ela demonstrava uma grande simpatia, pelo menos essa é uma impressão minha. Então, ela defende essa posição da luta política no campo democrático, embora valorize também as conquistas do campo socialista, mas sabe das dificuldades que tem, mas acreditava na luta política institucional partidária. E ela vai atuar tanto no plano de metas, que é um esforço notável de aprofundamento do processo de industrialização no Brasil, e também na Constituição de 88, na qual ela também vai ter uma atuação destacada. Claro que ela não precisaria estar ali para ter a sua contribuição, não é isso que eu quero dizer, mas, assim, são coisas que revelam um pouco da sua forma de ver o mundo. Tem um texto que eu paro por aqui, chama-se Economia e Planejamento de 1987, que ela fala, do meu ponto de vista do Estado, o Estado entendido aqui como expressão da vontade coletiva, eu gostaria que o Brasil um dia conseguisse ter um Estado que fosse, ao mesmo tempo, promovesse a diversificação estrutural e o mínimo de condições materiais para o país, se não fosse a maior potência, mas que tivesse um certo grau de autonomia, um padrão de vida, uma capacidade produtiva compatível com as demandas do país e, ao mesmo tempo, se aproximasse das políticas sociais universais praticadas nos países nórdicos. Né? E aí ela até dá um exemplo, talvez o Estado, o MIT japonês, que era o Ministério de Indústria e Tecnologia do Japão, e o Welfare State, né, o Estado de Bem-Estar Social, eu combinar essas coisas, seria aquilo que eu teria como ideal. É importante dizer isso, porque normalmente essas discussões andam descasadas. Quem trabalha com a política social não fala do crescimento da estrutura produtiva, e quem fala da estrutura produtiva, da mudança estrutural, não discute as políticas sociais. Digamos que ela tinha isso, embora analiticamente fosse prudente, dependendo do assunto, separar esses temas, ela sabia que essas coisas estavam integradas e, portanto, acho que a atuação dela guarda uma coerência ao longo da sua obra muito grande. Os pontos específicos, como a gente viu, ela foi mudando de pensamento, mas meu juízo é de que ela sempre defendeu aqueles pontos que ela achava mais corretos, independente da gente aqui poder discordar ou concordar mais, mas dificilmente, eu não vi nenhuma palestra, nenhum depoimento, nada que eu pude apurar,
qualquer momento em que ela tenha, digamos assim, traído certas convicções em nome de alguma coisa. Pelo contrário, ela sempre defendeu, algumas vezes com mais ou menos entusiasmo, mais ou menos correção, mas foi uma pessoa que a convicção com que ela trabalhou em favor das suas ideias é uma coisa que também acho que é um exemplo para nós todos. Então, eram essas palavras que eu queria dizer. Queria aqui passar a palavra para o professor Frank, que conheceu ela pessoalmente, tem uma longa história para contar e muito mais a dizer do que eu. E depois, aqui nas perguntas, eu vou estar à disposição para a gente poder conversar e, eventualmente, explorar alguns aspectos específicos que eu possa ter deixado de lado. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o pessoal da UFRN. Mais uma vez, eu sou convidado aqui, primeira vez, foi em 2007, com a Andréia Márcia, mas agora eu tenho professores infiltrados aqui que me convidam mesmo que o André e a Márcia não queiram, que é o Breno e a Esther. Então, é parte da minha estratégia de tomar o poder por... Então, vocês estão avisados, hein, casal? Né? O nosso poder está crescendo. Agora, e particularmente o povo do GPEC, né, que nos deu e incluiu nós aqui na semana regional dele, infelizmente, mas não dá tempo de fazer tudo. A homenagem à Conceição, não ao Luiz Socano, né? Senão seria muito interessante a gente discutir o Wilson, que, embora a Conceição não tenha pensado em trabalhar diretamente em questões regionais, a tese do São Paulo e a postura dele assim, os pioneiros da Unicamp trabalharam todos juntos. E as teses são todas conectadas e coerentes entre si. Havia uma certa divisão de trabalho. Então, o caso mais óbvio é o Manel, o Melo e a própria Conceição, coisas do desenvolvimento do Brasil. O Manel foi para trás e foi para frente. Historicamente, foi o mesmo tipo de análise, por exemplo. E o Wilson fez desagregando regionalmente. Isso, às vezes, as pessoas não notam por causa de separações, mas a visão é uma própria. Então, por exemplo, só referência às últimas coisas que o Miguel falou sobre o estado do bem-estar. Isso sempre foi a ideia do pessoal da Unicamp, que é articular o máximo de desenvolvimento possível das forças produtivas na linha que eles achavam, e ainda acham, que é desenvolver a acumulação de capital, particularmente a criação de grandes empresas de capital nacional, que tivessem capacidade de inovador e configurassem algo parecido no que eles chamavam capitalismo organizado, que estava meio que fomentando e ajudando a criar esses polos, e, de qualquer forma, uma acumulação puxada pelo setor privado, modernizante, acoplada a um estado de bem-estar social abrangente. Isso tinha, por exemplo, para dar um óbvio exemplo, implicações regionais, que era, em vez de industrializar o Nordeste, né, a ideia era o país ficar rico e acumulando para onde já estava, do jeito que estava, mas ter um sistema de bem-estar social que garantisse que essa riqueza que está sendo gerada em diferentes regiões fosse, de fato, atingisse todos os rincões do país. Nessa linha, por exemplo, é curioso, né? Só um comentário interessante para pensar aqui, que é, de um lado, eu, o Wilson tinha essa, um grande pessoa, prazer de conhecê-lo, ele tinha essa ideia típica da Unicamp de que, então, foi em São Paulo, deixa para lá. Vamos continuar, porque as vantagens de escala, de aprendizagem, etc., a concentração era um processo dinâmico do capitalismo moderno que era difícil, a maquininha capitalista não ia disseminar a industrialização. Então, mas o Estado podia garantir que os frutos disso fossem espalhados. De um lado, isso é um pouco, eu acho que, por exemplo, a experiência do polo petroquímico, camaçaria, etc., mostrou que não é verdade. O Estado pode, sim, puxar
a indústria moderna para regiões onde não houve a população inicial. Nossa, acho um pouco fatalista isso. Mas, de outro, a experiência concreta do governo Lula acabaram tendo, primeiro e segundo, terceiro, pelo jeito, não está muito empolgado em continuar nessa linha, acabaram tendo esse outro efeito, né, de que, curiosamente, ao contrário do que muita gente pensava, muita gente muito boa, não só da área regional, outra, e a gente só reduziria muito a pobreza do Nordeste, o atraso do Nordeste, se industrializasse aqui, etc. A mera expansão do Estado de bem-estar social para, de fato, chegar aos rincões mais distantes, teve as consequências, inclusive, de modernização política inimagináveis há anos atrás. Então, assim, é um bom momento de repensar isso. O que dessas ideias da Unicamp, por exemplo, sobre o que de fato a gente precisa repensar, que de fato acabou dando muito certo. Ao contrário do que muitos de nós achávamos. Não houve reforma agrária, não houve reforma de base, mas o poder político das classes mais atrasadas aqui. Eu sou do tempo que, em eleição nacional, a esquerda era no centro-sul, a direita ganhava no Nordeste. Agora, exatamente ao contrário. Então, para vocês que são dessa área, eu acho que é um exemplo de como esse pensamento, as coisas eram tão rico, tão interessante, e às vezes tem uma variedade agora, um pedaço que a gente já tinha esquecido, às vezes outra coisa que era, a gente achava ok, não era. Então, a Conceição era exemplo disso, alguém que podia ser qualquer coisa, mas nunca foi medíocre. Tinha ódio à mediocridade. Parte dessa aparente dureza dela vinha disso. Não suportava quando as pessoas falavam: eu sou contra a desigualdade, eu sou a favor do ela. Só isso, mas como é que faz? Como é que ela começava a gritar, se bater, te desafiar e dizer: bom, e aí, vamos fazer alguma coisa. Então, muito do estilo meio folclórico que às vezes as pessoas dão para ela vinha dessa pressa em falar do que interessa. Né? Ela já entrava direto no nosso ponto do tema, não ficava repetindo uma olhada. Ela entrava sempre no ponto mais polêmico possível do assunto, porque ela falava assim, não discutia, não adiantou nada. Entendeu? Então, isso é importante para quem conheceu ela, enfatizar isso. E, por outro lado, outra coisa que é muito difícil falar para quem não conheceu bem, é que a Conceição, até para a atuação dela em múltiplas áreas, a contribuição dela e apesar de ser muito grande em termos de livros, é imensamente maior do que a obra publicada dela. Tanto porque ela, mesmo que ela não orientou, ela ajudou muito, ela meio que definia agenda de pesquisa, grandes questões, ela desafiava as pessoas. Então, ela melhorou muito, não só o trabalho de quem a seguia, ela orientava e trabalhava com ela, mas também de quem discordava dela, ou parcialmente, em alguns aspectos, como eu, por exemplo. Eu nunca fui orientado por ela. Minha dissertação no mestrado, eu debati com ela, ela não foi orientadora, eu não sou pouco mais. Ela debati muito com ela, me ajudou muito, e era um desafio, porque ela tinha algumas objeções, e a minha dissertação foi muito melhor do que seria. Não é grande coisa, mas foi muito melhor do que seria se não tivesse ela incomodando. Um exemplo maior, que a gente ainda vai comentar um pouco depois, é o trabalho do Antônio Barros do Castro. O Castro tinha esse jeito dele, meio de contrário. Muita gente estava falando uma coisa, ele falava assim, não tem um outro lado, ele via no contrapé. E tinha essa dinâmica muito interessante, né? Por exemplo, uma sessão falava uma coisa, ele puxava para outra. Por exemplo, o Miguel mencionou o livrinho, a marcha, Salto, Grande Salto para o Caos, de 85. Né? Mas foi em 85, o Castro e o ninguém chama de Francisco Eduardo Pires publicaram a Economia Brasileira na Marcha Forçada. Super otimista. Aí eles publicaram a posição política ao mesmo tempo, um negócio super pessimista. Eu me lembro na África, eu brinquei que eu queria fazer uma resenha, ia chamar Marcha Forçada para o Caos, que é assim que os alunos, e é assim que os alunos do estudo se sentiam como eu estou falando aqui.
Mas esse ambiente riquíssimo não aparece, não tem rodapé sobre as coisas da Conceição no livro do Cássio, não tem rodapé no outro, mas tinha discussão todo santo dia entre os alunos, entre as professores. Então, a contribuição é muito maior. Inclusive, talvez até mais, porque, como ela é uma figura dominante, quem discordava dela tinha que virar. Entendeu? Porque ela não era uma pessoa que você vai dizer, eu acho contrário, tudo bem. Tudo bem, não, acho o contrário, por quê? E ela mudava de ideia quando você convencia ela. Não era fácil, mas ela mudava. Conseguiu uma 2 vezes, 30 anos. Melhor que nada. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter isso no time, né? Eu queria falar também, já que o Miguel fez esse enorme panorama, enorme panorama da trajetória dela, é uma coisa muito interessante, assim, os autores que mais influenciaram a Conceição, eu não posso garantir, porque eu não estava lá, não sou tão, assim, mas eu tenho certeza que ela não aprendeu nenhum desses autores aqui em aulas com o Cunhão. Não é exatamente o currículo da UFRJ no início dos anos 60. Tá? Então, tem isso impressionante nessa época. Além das condições desfavoráveis que o Miguel comentou, uma delas era tinha que ser muito autodidata, mesmo se você tivesse. Você não tinha. Acho que tinha curso sobre marketing nos anos 60, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Carlos Medeiros, amigo, chegou depois, nos anos 70, e falou: não, marketing eu aprendi no grupinho lá no PCP, porque para meus professores eu não pessoas meio estranhas. Então, a UFRJ foi, Conceição, no PCP, final 80, essa coisa heterotóxica, mas não muito antes, exatamente, não era exatamente o ambiente mais arejado do mundo, menos assim. Então, o papel que ela e essa primeira geração de pioneiros aí foram no Chile, fundaram no campo, e trazer o que tinha de melhor em economia heterodoxa no mundo para o Brasil, coisa que não aconteceu em muitos países em desenvolvimento, que não tinham ditadura, e que, simplesmente, o pessoal do desenvolvimento lia o que o pessoal dos organismos internacionais mandava ele ler. Pronto. Então, isso é uma coisa. Conceição nunca foi uma economista do desenvolvimento no sentido tradicional. E o Banco Mundial, independente de algum seja heterodoxo ou não, o Banco Mundial e suas organizações faziam. Ela queria aplicar o Brasil, que tinha de melhor na teoria econômica crítica em qualquer lugar, para qualquer país. Um grande exemplo disso, a gente vai comentar daqui a pouco, é a relação dela com o pensamento do Caleri. Mas, brevemente, antes disso, assim, obviamente, a influência dos resultados foi central do Breves também. Aqui eu só queria chamar a atenção que a diferença entre, por exemplo, Breves e resultado, que aí é a Conceição e todos nós que seguimos digamos, e, sei lá, Singer, Lewis, os grandes economistas do desenvolvimento lá fora, não latino-americanos, tinham muita coisa em comum. Mas tinha uma diferença central. Eu gostaria que as pessoas não. Eles, como o Jobs sempre fala, o estruturalismo latino-americano sempre seguiu o chamado marco histórico estrutural, que era no qual tinha dois elementos. A periodização era central, né? O que vale em uma época não vai para a outra, porque o mundo é diferente. E, particularmente, nos diferentes períodos, a relação entre tempos que a gente teria mudava completamente. Então, tem a hierarquização e a coisa da história. Por exemplo, só para dar dois exemplos, um bem simples, por exemplo. No Brasil, é muito comum hoje em dia, e eu entendo os motivos, não vou desmerecer a preocupação das pessoas, vocês dizerem, as pessoas dizerem assim: o Brasil teve uma desindustrialização precoce. Estado, Conceição, prédio, eu dizer, isso não é etapismo, não. Precoce em relação ao que e a quem.
É claro que é fácil fazer um gráfico mostrando que a parcela da indústria, do emprego na indústria, no Brasil começou a declinar a nível de renda per capita muito menor que em outros países. E tem um enorme debate sobre as causas. Mas, ok. Mas o que é preconceito? Coisa central da diferença entre o pensamento de São Paulo e o pensamento tradicional do livro é que não tinha uma etapazinha assim, se um país foi, o outro país também. Por quê? Pelo simples motivo que, quando você industrializa depois, já existe o outro. E muda tudo. Tá? Quando a Inglaterra fez, não tinha que se preocupar com a Alemanha. Quando a Alemanha e a Inglaterra fizeram, aí, sei lá, a Itália tinha que se preocupar com eles, com o Japão. Quando o Brasil fez, depois, a Argentina fez, tem o plano da Inglaterra, depois foi os Estados Unidos. Agora, não tem a China, não. Porque todo lugar que eu vou, todo mundo diz, está tendo uma pandemia, não é nem epidemia, porque no mundo inteiro, de doença holandesa. Porque todo mundo está reclamando, está se dizendo, só não estão reclamando no lugar, na China. Então, assim, como é que a gente vai falar, seguindo a tradição, em precoce, nesse sentido de que devia ser no nível de renda per capita, está acontecendo em todo lugar. É exatamente esse tipo de sacação, de ideia, assim, de olha, não olha assim, não. É natural olhar assim, não, mas não é natural o sistema, ele é arquisado, ele muda. E aí agora também, por exemplo, pensamento do prédio, de São Paulo, era evidente que que era o centro, que era a periferia, que o chamado centro cívico principal, que tinha sido a Inglaterra, com suas características, foi favorável aos portadores de commodities, de certa forma, como a Argentina, etc. Depois dos Estados Unidos, que mudava o jogo, você conhece essa história, etc. Ok, mas você tem de casa, vocês me responderam bem. Hoje, a China é centro ou é periferia do nosso país, analítica? É claro que a gente tem que pensar isso, não pode usar o mecanismo. Jamais o Brecht usaria mecanicamente isso agora. Eu só estou dizendo, o método é esse, quem fala método, está parecendo uma coisa de outro mundo. Não, é como você organiza as perguntas, como você organiza o material, como você faz perguntas interessantes. E isso não está escrito, não tem manual. É só você trabalhando junto com as pessoas, vendo como elas precisam, como o primeiro precisa, como a construção precisa. É que você aprende isso. A teoria que eles usam é a mesma que outros vamos economistas heterodóxicos há muito tempo. Isso você só aprende com essas pessoas. Isso é difícil botar no texto ou alguma coisa. É um jeito de olhar. E fica aí na coisa legal. E como reportar de forma a fazer perguntas interessantes que levam a conclusões interessantes. Então, isso é muito importante. Então, a influência maior, além das coisas óbvias da lição externa, é isso. Né? O resultado do crédito é essa consideração. Aí, óbvio que é outra referência importante, não o Marx, mas como o próprio Miguel Paulo, o Marx da Conceição, em grande parte, não só, que ela usou mais para produzir coisas mais teóricas. É a partir da leitura do Kardec. Tá? Enquanto tinha uma que falava, brincadeira, a piada de assim, para João Robson, Marx é o obscuro precursor do Galeno. Obviamente, no caso da Conceição, não era isso, mas a ideia é que o jeito de pensar na acumulação da condição era profundamente o do Kalec, não o do Keynes. Tem mais a ver com o Berlucci do que com ela, pelo menos com Bodilha. Ela mesma disse, Miguel estava mencionando isso. Ela mencionou que ela aprendeu Keynes com o Berlucci, não aprendeu. Mas a conceituação original era kalekiana. A John Rawls entrou aí, por exemplo, muito porque não pelos modelos que o John Rawls fazia mesmo, e a Conceição rejeitava completamente. Mas a John Rawls, o objeto da piadinha, a grande divulgadora e defensora do Kaleck. John Rawls veio ao Brasil nessa época, todos os livros do Kaleck foram traduzidos aqui e era um economista usando o início dos anos mais populares, puramente por conta da Conceição e do povo também. Não tinha isso nesses níveis, lugar nenhum no mundo, mesmo onde a economia heterodoxa era muito popular. Isso aí tem implicações. Outro autor que é muito importante
eu vi o pensamento dela, um pouco da leitura do Twitter que ela não acrescentou, mas claramente, novamente, o livro ficou popularizado no Ocidente a partir do Twitter, e particularmente por conta da ideia, tanto que ela usou o partido o rótulo, quando falava do tipo de industrialização que ela gostava, ela falava igual dos países capitalismo organizado, que é um conceito um pouco diferente, mas a expressão é diretamente uma expressão, uma frase do Rio, que implicava essas grandes empresas, o sistema financeiro integrado com grandes empresas produtivas e veio coordenado pelo Estado para fazer o grande salto das forças produtivas. Então, esse a origem disso. O que em Schumpeter era muito depois. E meio assim, onde você lia Kelec, bota Keynes, onde você lia Marx, bota Schumpeter, é mais fácil também de consumir a partir de talvez das coisas que aconteceram. Porque o Schumpeter que a Conceição usava, primeiro, o investimento progresso técnico, na realidade, é do Kelec. Mas todos os schumpeterianos nunca acham situação do Schumpeter para falar do Schumpeter, porque o Schumpeter é a poupança determinada do investimento, ele é neoclássico, reacionário para cacete, uma série de coisas. E a parte mais interessante do Schumpeter no Capitalismo, Socialismo e Democracia, que é o que vocês estão gostando, porque eu disse no site, eu já me disse que eu contava do chato, quem gostava já, era o Schumpeter no Capitalismo, Socialismo e Democracia. Tem várias coisas muito interessantes, quase todas foram interessantes. Ele criou uma caricatura no Marx completamente develamental, porque eu falo um monte de coisa interessante, e ele tirou do Marx. Ele tinha tirado do Bauhaus, do grande Geróide. Não dá. Então, essa ecletismo da pessoa não é tão grande. Ela é uma marxista pluralista, e dá muita ênfase à demanda efetiva numa linha. E depois, mas por conta dessa questão, dessa preocupação com essas grandes empresas, etc., ela foi indo na direção de enfatizar mais investimentos autônomos, inovação, grande empresa, etc. Uma coisa que ficou mais para o normativo do que para o positivo na mão dela, e muito positivo, sim, como o Miguel falou também, o Braga, Peluso e outro, e ele acabou embarcando mais tarde. Mas na obra dela, detalhada sobre investimento nele, que tem um componente de inovação e o resto vai ter para acelerador. E uma coisa marcante do pensamento dela, que é muito importante, a Conceição inovou em relação ao Kelec, na aplicação da teoria do Kelec, do próprio Kelec. Então, o Kelec é um grande autor que escreveu sobre economia capitalista, sobre economias planejadas, e sobre o que o próprio Kelec chamava de economias mistas. O conceito de economia mista do Kelec é economia de desenvolvimento que tem um estado de desenvolvimento. Não é qualquer economia. O problema é que o Kelec aplicava o modelo para as economias capitalistas, onde o produto era liderado pela demanda. Nas economias socialistas, corretamente, obviamente, a demanda não era o problema. O modelo que tinha crônica situação de excesso de demanda, porque, obviamente, toda vez que você produzia mais, você arranjava alguma coisa para fazer. Não tinha que vender por dinheiro. Na toa, por exemplo, na União Soviética, você usava todas as máquinas até o fim, você não usava só as mais modernas. Você queria maximizar a produção. Ela ainda funcionava, tinha gente ali que você tinha que empregar. Você usava. Aí o pessoal diz, é ineficiente. Né? E talvez seja mais eficiente que deixar um budget de ponto na outra. Aí é uma escolha por outros motivos. Essa contradição, não é à toa que ela pediu um sistema que tivesse características de coisa. Mas é uma questão típica de economia restrita pela oferta, que levava a tal poupança forçada. Portanto, por exemplo, a desigualdade e alto crescimento era meio inerente, porque tinha restrição de oferta para industrializar, tinha que investir muito, o consumo das massas ia decair. Era meio inevitável. O Kelec usava isso para as economias planejadas corretamente. E para a economia mista, aí a questão do copo meio cheio e meio vazio.
Olha que a chave estava meio cheia. A minha é mais parecido com a economia planejada. O Estado intervém tanto que queria, além de ter um Estado, ou terra, ou de energia, etc. E, no fundo, o modelo utilizado é das economias, parecido com as economias planejadas, com uma única diferença. Na economia mista, não tinha pleno emprego no capital, mas não tinha no trabalho. Na economia planejada, tinha pleno emprego no trabalho. Mas não é porque tinha substituição, você podia empregar muita gente falando. Mas não, porque o emprego na economia socialista planejada é uma obrigação, pagar lei, é obrigado a botar criança na escola, no primário, uma coisa assim, e um direito. Então, o pleno emprego não era usando uma técnica, não, é botar todo mundo para trabalhar em alguma coisa. Por isso, para sua máquina velha, não tem nenhum. E, obviamente, a produtividade era baixa, mas não muito diferente do produto per capita. No capitalismo, a produtividade é alta, o produto per capita pode ser muito baixo. Se você duplicar a produtividade da economia capitalista, você manda metade das pessoas para a rua. Não acontece nada com o produto per capita, mas o trabalhador está barato. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente discute planejamento do mercado. A gente tem coeficientes, pensamento, coeficientes também, tem vantagem e desvantagem. E aí o Calec tinha essa classificação. A Conceição achava que a economia a industrialização, a Manoff e outros, mesmo com o governo, e olha que ela trabalhou, é engraçado, o Calec achava isso, a economia mista mais parecida com a socialista, só não tem emprego, em parte que ele trabalhou nos planos quinzenais da Índia, como assessor. A Conceição trabalhou no plano meta e não achava que o Brasil era economista mesmo, com o Estado atuando muito, com muita guerra, não achava que a economia brasileira, o Estado controlava completamente a taxa de investimento, planejava tudo. Não. Era uma economia capitalista com muita intervenção do Estado. Mas, na época, nos anos 60, a França também era, a Inglaterra também era, não era uma coisa tão estranha. Quem disse que a economia capitalista não pode ter muita intervenção do Estado? Vejam a trabalho da Esther sobre a China atual. A dúvida que é capitalista, mas tem muitas intervenções para outro lugar tem menos, mas a lógica de que a produção é para o mercado, para o lucro, para o investimento grande parte com a loja de investigação privada, e, portanto, a demanda efetiva é central, o mercado lucrativo é uma barreira central, e se não existe, o Estado vai ter que dar um jeito de criar, porque vira um pré-requisito para ter, né? Ela resolveu utilizar a teoria do Calec para países capitalistas desenvolvidos, para os países em desenvolvimento, mesmo tendo Estado desenvolvimento. Isso, ela foi muito pioneira. Quase ninguém usava crescimento liderado pela demanda em países em desenvolvimento. Por exemplo, o livro do Twin, um dos grandes caras, falava de demanda efetiva. O livro dele, o Baran, ele com Baran, mas o Baran sozinho, na periferia, falta demanda. Isso era assim, todo mundo, menos ela. E, para não dizer que é só ela, eu tenho que foi publicado depois da morte dele, do Gareni, de 72, que ele falava isso também, mas ninguém nem soube. Era uma coisa assim, mas era assim, radical. Deve ter duas ou três pessoas na Índia que achavam isso também, mas ninguém. Tanto que a gente aprendia, tanto no Unicamp quanto no FRJ, os escritos do Calec sobre as economias capitalistas. Nos cursos, nas coisas, raramente. Eu só lia as coisas do Calec sobre a economia do novo, né? Por conta própria, fora. Porque o programa não era esse, a ideia aqui não era essa, não era planejamento, isso era realmente absolutamente inovador. Agora, a vantagem de seguir a toda completa é que ele tem uma coisa central, que é que você segue a teoria dele, o Calec faz a separação analítica entre preços e quantidade. Isso é, ele toma a distribuição como dada quando vai calcular a demanda efetiva e a demanda do produto, e toma o produto como dado onde o nível está, o preço, para discutir a barganha que leva à determinação, a CAP, no caso da Maria,
Essa separação, que muita gente acha que é uma limitação, na verdade não é uma limitação. Ela permite uma flexibilidade, você poder analisar diferentes padrões, não é sempre que a distribuição melhora a economia cresce, mas sempre que a distribuição piora a economia cresce. Não tem relação nenhuma necessária de distribuição e acumulação, que é uma coisa que você poder pioneiro. Em geral, economistas do momento, por um jeito, ou pela ideia, ou por coisa voltada, achavam assim, mais desigualdade leva a mais crescimento. Não tem jeito, de um jeito ou de outro. Ou mais crescimento leva a mais desigualdade, que é a poupança forçada, ou mais desigualdade dá mais poupança e dá mais crescimento. Ela fala, não é nada disso. E pode ser qualquer coisa, pode ser muita desigualdade, que podia prejudicar o crescimento, porque a distribuição ruim dava menos controle. Mas podia ser compensado por mais gastos autônomos, gastos do governo, outras coisas, ou o contrário, então, menos desigualdade, também crescer muito, porque o governo gasta nas coisas sociais, não tem o estado de bem-estar, etc., ou para consumir os trabalhadores, mas o que tem, não tem lei. Olha que a gente está, sei lá, desde os anos 90, na economia, eternamente discutindo o modelo de marketing para muito outro, essa economia liderada pelos salários, liderada pelos lucros. A Conceição Vicente, ela não quer muito falar, ela fala, mas que idiota. Tem época que é uma coisa, tem época que é outra. O Brasil já foi numa direção, tem que fazer um modelo, tem que olhar a experiência concreta. E a teoria tem que ter um passo atrás, é importantíssima a teoria, mas não carregá-la demais por relações que na prática não são gerais. Tem que postular uma lei geral, a população, a coisa mais tem sentido. Então, isso é outro ponto muito importante. A outra coisa é. É essencial, essa separação é essencial para, por exemplo, distinguir o que é inflação de custo e inflação de demanda. Inflação de custo, inflação de demanda, todo mundo sabe o que é. O potencial, você está lá, o que determina ele, está parado, você põe demanda demais, não tem coisa suficiente para atender a demanda. Então, mas não é o único tipo de inflação, nem o mais comum. Quando você faz a separação, você tem preço é determinado, quantidade é determinada. A inflação de custo é assim, sei lá, o produto é água mineral. Não é assim, tem 100 pessoas aqui, só tem 90 garrafas de água mineral. Não é, é de cada garrafa de água mineral produzida. Os trabalhadores querem 60% dela, os capitalistas querem 50% dela. Isso não dá. Tanto faz, tem poucas garrafas, muitas garrafas, tá? Então, o salário nominal subir, a margem do processo. Então, por exemplo, você jamais vai ter essa distinção se você não entender essa separação. E que é extremamente útil, ó, porque políticos tem que ser completamente diferente. Pode ter interação. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Um bando de gente falando besteira aí, inclusive o presidente do Banco Central, que a economia brasileira está no pleno emprego, coisa para isso. Qual é a evidência disso? Não é que você não veja ninguém na rua procurando emprego. É que os salários estão subindo. Sem dúvida. E o único tipo de inflação possível é demanda, claro. Está subindo o preço, está faltando. Porém, não é, obviamente, mesmo a inflação salarial, que o aumento do salário nominal, mesmo quando aumenta o preço, acabam sendo repassados em parte. Mas se eles estão aumentando, porque o poder de pagamento do trabalhador está melhor, está menos precária a situação de emprego, e a inflação de custo. É claro que você pode fazer uma política de demanda para matar a inflação de custo, você não quer fazer uma política de renda, não quer falar desse assunto. Não tem jeito, pela taxa natural do desemprego. Mas você só fica protegido dessa conclusão se você usa o método analítico, tipo do Calec. E aí você pode discutir as várias coisas, tem interesses internos, duas coisas que não tem. E, normalmente, 90% dos casos, como pleno emprego, da força de trabalho e a economia capitalistas pelo meio extremo, imensa maioria das vezes, fora a economia de guerra, a inflação é ela também trabalhou muito, como ela mencionou, quando o oligopólio, discutiu várias outras coisas, dinâmicas de diferentes mercados, preços dos trabalhos sobre salários, que o Miguel falou, e particularmente na tese
Paulo Renato Strode, no artigo dela com ele, tem a ver com a tese dele, discutia a teoria do salário como todo limite, basicamente a teoria. Curioso, que é comum ao grafiano do Freud, que a ideia é que o salário no longo prazo fica um piso muito difícil de diminuir, ligado à existência no sentido mais social, as coisas que já entraram na cesta de consumo considerada mínima, razoável dos trabalhadores. Por exemplo, eu sou da época, muito velho, da época, e comer carne não estava na cesta de consumo. A não ser que eles iam latado, salsicha latada, carne molho latada. Então, macarrão, aquele molho do elefante lá da Chica. Isso era cesta. Esse negócio de carne com frequência, mesmo que seja o PF ali do filme, é uma conquista, sei lá, aí brapa, com lula, com outras coisas, neve é o moderno. Agora, é mais difícil. Hoje, você jogar o salário com nível que o cara não pode comer carne. Mesmo sem sindicar nada, mesmo partido de esquerda para não pode. O auxílio na época da pandemia, não dá. Tá? Então, tem esse limite. E o outro é em situações que a classe trabalhadora está mais forte, ela consegue um pedaço do excedente maior, normalmente depende não só da organização, como das condições políticas. Novamente, não tem nenhuma lei econômica que fique com salário não é nenhum. A análise tem que ser. Ela seguia isso, ela questionava um pouco, novamente, aplicar mecanicamente o modelo de jurídico, o cara, enquanto o cara ganha por exemplo, a mandioca, falta o consumo no sertão, que determina o salário em São Paulo, ela fala, espera aí, não é assim. Né? E muita gente tratava assim na época, em vários países. É claro que é importante para o mercado trabalhador de ser precário ter a produção atrasada de produtos, mas ela, peraí, cara, com a urbanização, com as grandes empresas, é bem mais complicada a história. Provavelmente sabe que não tem nada a ver isso, mas era assim, todo mundo achava isso. Ou então era neoclássico, ou então pior. Assim, ou achava isso, a Esther está lidando com esse debate na China, novamente. Na China, os salários começaram a subir, eles estão todos falando assim, do ponto livre. Ponto que acabou o excesso de mão de obra, mas já acabou o excesso de mão de obra na China. É porque, novamente, faz o salário subir. Se o salário só pode subir quando falta trabalhador, porque o preço quantidade está duro, é claro que deve chegar para o pleno emprego. Então, esses pontos aqui, às vezes, são os menos complicados, mas os mais centrais. E fazem diferente da teoria que você pega. Mesmo você está fazendo um artigo, super prático, etc., que está na cabeça das pessoas. Ah, mas não tem nenhum modelo. Tem uma sequência de causalidades que você usa para escrever, mesmo que o artigo conjuntura, e tem uma teoria. Pode ser uma teoria ruim, pode ser uma teoria incoerente, você nem sabe dela direito, mas tem. E a grande contribuição da Conceição é que ela não queria saber dos detalhes. Quando você errava numa coisa dessa fundamental, de encher de equação, falando que você não falava, não, princípio. Antigamente, os livros chamavam princípios de economia, agora não chamam mais, então, tinha uma hierarquia do que é fundamental do que você aplica de forma mais secundária. Então, todas as contribuições dela foram muito importantes. Eu queria, já falei coisa demais, eu queria só pular. Bota aqui a capa do carro. Eu queria só falar da controvérsia da Conceição com o Antônio Barca, que exemplifica várias das coisas que foram comentadas aqui, e acabou dando nesse livro de 79, que tem uma das melhores capas de livro que eu já vi na minha vida. Que é exatamente o livro do cara que chama Capitalismo da FM, que é de 79, e tem o Marx jogando xadrez com Keynes. E o livro é basicamente, tem uma parte teórica, mas por trás da parte teórica, o que tem é um debate com o pessoal da Universidade da Conceição, está cruzado as duas coisas, sobre as causas do final da Era de Ouro do capitalismo, nos anos países centrais. E aí é que é uma coisa muito interessante. Você vê como era rico esse diálogo entre os dois. Esse livro vem a reforma da controvérsia do demanda efetiva, porque o cara, ao fazer a interpretação dele, disse no final dos anos 70, houve um acirramento da luta de classe no país desenvolvido. E aí, o salário, teve explosão salarial,
Os salários subiram, deu muita inflação, ok, mas subiram muito mais do que os preços. Isso diminuiu as máquinas. E aí ele diz, e aí a poupança das empresas diminuiu, caiu o investimento, acabou a era de ouro. E a Conceição gastando prisioneiro da lei. É um absurdo achar que essa interpretação não tem cabeça. A nível, a demanda efetiva é uma coisa central, não é uma coisa que acontece de vez em quando, é um jeito que a economia é organizada, não existe, nada, não existe. Os capitalistas que não consomem, não existe. Absurdo, coisa de transporte, aplicado, né? E eu ficava furioso, porque era o pessoal que falava dos marcamentos próprios, que era alguns autores marxistas, né, e o cara conseguia. E aí ela falou, não tem. O grande debate sobre a teoria do sexo, só que a interpretação dela e do povo da Unicamp, e insisto, não é errado falar meio coletivamente, que tinha uma certa divisão do trabalho. Acho que ela fica mais clara no artigo do professor Coutinho. E diz o seguinte, que teria sido esgotamento, uma onda longa de inovações, pensando naquele componente de investimento autônomo do Caleb, do pós-guerra, e levou uma diminuição no crescimento da produtividade e agravou os conflitos. Tinha esse caminho. E aí, depois que vem, que a política econômica depois virou prosperidade, por conta dos conflitos, da inflação, não de nenhum efeito deletério ruim da mudança na distribuição, porque, pelo contrário, no período que a distribuição mudou mais a favor do salário, como a economia estava tendo emprego, foi o próprio conflito também, foi um período, foi um boom sincronizado mais alto crescimento. Mas, como tinha muito conflito, a inflação subiu e depois as políticas econômicas foram repetidas. Mas a causa última, segundo eles, foi a desaceleração das inovações que levou a um baixo de aumento da produtividade, num período que os trabalhadores estavam acostumados com salário que subir, com a produtividade, e aí deu briga. Agora, aí é um problema isso. Por quê? Por um lado, hoje a gente sabe que a queda da produtividade foi posterior à desaceleração. Então, complica essa análise. Por outro lado, evidentemente, ele tem tolerância. Não faz o menor sentido. Então, a nível, por exemplo, da teoria, a Conceição tinha toda a razão. Né? Qualquer análise baseada nisso seja sacanagem, porque mesmo que a correlação seja boa, a causa de verdade não foi essa. Uma coisa que não é uma teoria sobre, sei lá, o que um helicóptero voa, baseada que a tendência das coisas é cair para cima, não é impulso. Sei lá, porque negócio, mas não é, porque as coisas tendem a cair para cima. Então, tem que ter uma coisa por baixo. Por outro lado, enquanto historiador, a minha opinião, estudei esse assunto há muitos anos, um tema no meu trabalho de 2004, enquanto historiador, eu acho que o Antônio Barros está certo. Eu tenho muita evidência, muita coisa, inclusive de alunos meus, fizeram tese, uma tese, e, de fato, o acirramento político é absolutamente central. O desfazimento do grande acordo progressista keynesiano nos países centrais. Por outro lado, eu tenho trabalhado no trabalho, tenho certeza absoluta que não foi porque a lei de serviço começou a funcionar. Nem que o investimento caia automaticamente. Porque não é verdade. Se não tiver mercado, como os capitalistas não combinam todos, vão parar. Enquanto a taxa de juros acima do mínimo, tipo da taxa de juros, alguma coisa, sempre é melhor investir, estamos ganhando menos, que não investir no mercado expandido. E foi o caso. O investimento só parou de crescer quando as políticas econômicas mudaram e os componentes autônomos da demanda desabaram. Então, na teoria, a Conceição certíssima, né, na história, cara, o grande orador estava certo, não foi a única vez que estava certo. Mas o caminho pelo qual o acerramento do conflito levou à aceleração não é diretamente
da queda da taxa de lucro para a queda do investimento. Da queda da taxa de lucro misturado com o aumento da inflação, para mais cedo ou mais tarde uma mudança de orientação da política econômica para acabar com a bagunça e mudar a orientação da política econômica de forma a parar com isso, como aconteceu no Brasil foi de 14. E já estou querendo fazer antecipadamente aqui. Por exemplo, na segunda edição do livro do Stein, 76, ele comenta isso. Ele diz, olha, a crise de 30, que ele explicava no livro de 52, a partir de grandes aumentos dos macro-lucros, não compensados por aceleração da demanda efetiva, é muito diferente dessa. Ele até faz o evangelho. Feliz de publicar em meu livro. Mas a crise que eu falei é muito diferente. Agora, ninguém deu bola para o livro dele em 52, que está tudo bem. Em 76, publicado o livro dele de novo. Tem um prefácio genial que diz, olha, eu tive que fazer a teoria da estagnação para explicar isso. Eu, quem, todo mundo. Ele era o principal discípulo do Caleb. Para a crise de agora, não tem que fazer teoria, não. Porque não é teoria da estagnação. Agora é política de estagnação. Então, com isso, a gente vê aqui, como essa geração toda, se você leva todos eles em conta, principalmente porque muito da qualidade dos argumentos do cara que mais poder dela que eu quero bem, desse diálogo constante e extremamente acolorado para nós, deixava meio confuso, eu acabei trabalhando tentando entender que pedaço de cada um deles tem mais a ver, porque não é fácil. E elas realmente têm uma contribuição imensa. E ela certamente foi a economista mais importante que teve no Brasil. Claro que o resultado foi brasileiro, mas como disse o Miguel, infelizmente os resultados interagiu com aqui, não formou ninguém, não deu aula para ninguém. Então, formou nós e melhorou, inclusive, a qualidade do trabalho de quem ela não formou. Além disso, o trabalho institucional dela foi incrível, etc. Mas tirando tudo isso, então, quando eu explico quem foi a Conceição, os meus amigos fora do Brasil, que trabalham em modelos de crescimento, essas coisas, que é onde eu trabalho muito, etc. Olha, tinha essa mulher. E artigos do Calec sobre isso saíram em 68, não, só chegaram foram utilizados em 70. E que em 1972, 3 já fez uma adaptação do esquema do Calec para uma economia de desenvolvimento que encaixava bem com a utilização dos períodos históricos anteriores, ainda articulava com outra coisa, aí no meio do caminho formou duas pós-graduações, etc. Então, é uma figura que, independente dessa coisa do Brasil, tem uma capacidade analítica excepcional e, principalmente, um falo. Eu tive uma sessão dezenas de vezes. Com frequência, eu não entendi o que ela está falando, mas eu aprendi muito cedo a ver que se a Conceição chegasse para você e falasse assim, sei lá, taxa de juros, banco, sei lá o quê, e uma ordem estranha, com uma estrada estranha, xingando no meio. Pode ser que mesmo depois de meia hora discutindo com ela e ela contasse como essa coisa se articulou, você contasse, mas vai olhar a taxa de juros, vai colocar, porque aí tem coisa. Ela nunca perdia tempo com questões que ela. Eu não sei como é que ela fazia isso, porque como pensava em dar uma velocidade possível de acompanhar e a articulação é mais rápido do que ela conseguia explicar. Ela ficava nervosa, ficava irritada, porque era ansiedade que ela falava assim. Ela quer te dizer uma coisa. Aí você diz, é isso, e não era. Mas é porque ela não falava e você tentava completar a frase para ela. E não conseguia, ela te ligava mais. E na hora que você acertava, isso, aí ficava com raiva de quem não entendeu. Ela só funcionava no negativo. Quando você finalmente concordava com ela, você disse, o resto da noite vai ser tranquilo. Não, porque ela disse, pois é, né? Você entendeu. Mas aquele idiota ali. Então, por isso tudo, obrigado, professor.
Queria agradecer os professores pelas falas aqui, e abrir para as perguntas do público. Quem quiser fazer algum comentário, quem quiser fazer alguma pergunta, algum depoimento sobre a professora. E aí? Posso dar o pontapé inicial? Estava esses dias, revendo o Longo Amanhecer do Furtado junto da Tânia. E a Tânia foi aluna da Conceição, né? E é bastante interessante porque a Conceição aparece diversas vezes, né, no documentário sobre o Furtado, e ela chama o Furtado sempre de mestre e tal. É. E ela valoriza uma coisa muito interessante, que eu acho que está presente na obra dela, que é a coisa da questão estrutural, né? Como que a gente pode, Furtado, para ela, alcançar uma sociedade menos desigual a partir das questões estruturais. Então, acho que isso ficou bastante evidente na aula que o Miguel deu hoje, e agora também nessa linha do tempo que ele traçou da vida dela, e como ela procurava, não só na parte de formação de novos docentes e pesquisadores, como ela reforçava a importância de você entender a questão estrutural do capitalismo, principalmente pelo princípio da democracia efetiva, que é uma questão central, né, sempre foi para ela, e como isso é importante para a gente entender o funcionamento, mas também para entender que sociedade que a gente... Exatamente, é isso que você tocou no ponto. Ela sempre forçava a barra para dizer, cara, pensa além da questão estrutural, mas como que a gente muda as coisas, né? Eu acho que isso é um legado importantíssimo da parte dela. Só para o comentário aqui que você falou que eu ia que é o seguinte, a Conceição e muita gente, né, sempre foi a favor dessa política de valorização do salário mínimo. Mas hoje em dia está meio, né, eu estou certo que quer acabar, mas nos anos 90, o salário mínimo, a meta da esquerda era, quem sabe um dia, o salário mínimo chegar a $100. Para ver o tamanho do buraco, $100, 300 pau, tá? E estava em 70, mais ou menos. E o pessoal está achando que estava demais. E aí, ok. Então, do outro lado, acho que o DR seria fosse R$200, ok. Normal. O que incomodava muito ela, e muitos de nós, era o pessoal da esquerda. Apesar que é óbvio que as coisas eram importantes. Diz assim, não adianta nada, tem que acabar com a empresa, tem que acabar com o latifúndio, para acabar com o latifúndio, tem que acabar com a aliança com o latifúndio do imperialismo, para acabar com o imperialismo, precisa da Revolução Mundial. E não fazia nada, o salário mínimo aumentava. Bom, aí foi só o Lula dizer, vamos aumentar um pouquinho, não adianta nada, sei lá, fazer sistema, né? Não, porque o problema do Nordeste é enorme, etc. Vai lá fazer um pouquinho, já melhor. É óbvio, ela sabia que tinha coisa enorme, mas ela sabia que tinha que começar em algum lugar. E ela odiava essa coisa utópica vazia de dizer, estou fora, vocês fazem aliança com o demônio, não sei o quê. É óbvio que já teve vezes que você vai achar que é demais, outras menos, ok. Mas o ponto é, ficar parado esperando acontecer um milagre não era quase. E porque aí lacrei, entendeu? Estou contra tudo, todo mundo é neoliberal, engraçado, ok, lacrei. E o pessoal continua passando por, continua a economia estagnada, continua não tendo o início de uma mudança. O próprio tem que começar de algum lugar. Nunca vai começar se você ficar dizendo, estou fora. E isso acho que é fundamental nessa. A combatividade dela é muito diferente da combatividade de outras pessoas. Não é estar eternamente denunciando,
Isso eu acho que é uma limitação de muito dessas coisas geográficas de homenagem. Ela não foi só mais uma pessoa que era contra a ditadura, era mulher, poderosa, que fazia uma... Não, foi muito mais que tem a necessidade estrutural nesse sentido. É estrutural e vamos mudar. Não é estrutural, então o desenvolvimento estrutural não existe, então não vai aqui, não tem jeito, né? Deixa para lá. Aí não, é Marx, não é? Então, ela tem que testar. Então, isso é importante, bem mesmo. Não era, não tirava do princípio geral uma coisa, esse movimento, ela ficava muito aí. Professor André, por favor. Boa noite. Franklin, se você puder, e talvez você também, comentar um pouco sobre a visão mais de macroaberta dela, em particular a questão da restrição de valores de pagamento, seria interessante. Franklin, eu gostaria que você fizesse uma atualização, digamos assim, daquele conceito centro-periferia, característico da abordagem da CEPAL, porque você falou algo sobre a China, né? Então, assim, nesse momento em que, né, a Europa está passando por todo esse processo, há o questionamento da hegemonia americana, né? Enfim, e a China. Então, você poderia, né, mencionar alguém mais quer fazer uma pergunta? Bom, professora Valdélia, do Departamento de Economia, somente para cumprimentar pela iniciativa. Eu acho, professores, alunos e convidados, que a gente precisaria, talvez, formar um grupo, né, um grupo de pesquisa, um grupo de estudo sobre a professora Maria da Conceição Tavares, aqui no nosso departamento. Acho que seria super interessante. E aproveitando a deixa, gostaria que, se possível, o professor nos atualizasse, nesse momento mais final da professora, como ela estava pensando o Brasil, né, e esses desafios que nos são colocados no presente. E cumprimentar, então, pela apresentação também. Não tinha me passado pela cabeça a diferença maior entre a professora Conceição Tavares e o Celso Furtado. E realmente um grande legado com todas essas orientações de trabalho. Eu tive oportunidade de assistir a aula com a professora, aliás, palestras, entre o Carlos Lessa, o Celso Furtado e Conceição Tavares. Um primor maravilhoso na UFRJ. Obrigada. Obrigada, Val. Alguém mais se colocar em comentário ou pergunta? Bom, vou passar para vocês falarem. Queria que o Miguel complementasse aqui a pergunta primeiro do André, que era coisa externa. Então, a Conceição passou de uma fase tradicional, vamos dizer, nos anos 70, né? E aí, uma coisa que, de fato, o Miguel mesmo já está no texto dele, era demais, nos anos 70, ela ficou extremamente otimista. Né? E daí surgiu a ideia do chamado ciclo endógeno, de que a combinação de ter tido bastante função de votação, ter muita multinacional aqui, e lá fora o dinheiro está barato, particularmente porque ela enfatizava supply spread, que os próprios produtores de bens de capital importado queriam financiar. Então, com isso, ela criou essa ideia, e novamente, debatendo com Malan, com outros, de que tinha mudado
Agora, o problema era manter a acumulação interna dinâmica o suficiente para as multinacionais reinvestir aqui, em vez de fazer remédio, e para esses créditos virem, senão eles vão começar a pagar. Então, era uma coisa meio de usar o mercado interno como uma atração. E, portanto, ela não deu tanto da bola para exportações, por exemplo. E apesar de chegar a se referir ao fato de que já estava vendo, com certeza, de pressão do governo para as próprias multinacionais botarem mais. Outros fizeram isso. Mas ela achava isso meio limitado, porque a multinacional estava aqui, ela queria atrapalhar as outras. Ela falava, não é muito importante. Mas ela ficou nesse período muito assim. Obviamente, crise, havia muito debate sobre isso na época. O John Volcker e o que houve depois, os juros americanos da crise da dívida, jogou uma pedra na cabeça desse assunto. Porém, de certa forma, uma coisa não tão diferente, porque as condições estavam muito favoráveis, por outros motivos, mas ficaram extremamente favoráveis. Aconteceu um pouquinho no Lula, na segunda parte, e até agora, essa de hora. Quando a minha começa a crescer um pouquinho, as agências de rating nos dão nota mais alta. Começa a crescer errado, tem gasto em função. Como sempre, mesmo as coisas que você não concorda, às vezes tem um elemento aí que crescer pouco não é bom nem. E o que ela não queria é fazer uma coisa mecânica, ter uma parede externa lá que não é imóvel. Falei, não, o que a gente faz afeta, pode afetar de maneira aparentemente contra-intuitiva. Óbvio que, literalmente, o jeito que era apresentado até podia parecer que é como se a ação externa puxava para a externa. Isso foi gerado, fica na onda, só para pegar a ideia. Né? O dinamismo interno aumenta o financiamento externo, vamos dizer, na mesma proporção. Mas também, na época, um período que as exportações cresceram muito. Então, a sustentabilidade da mercado estava meio garantida, continuou volta para frente. Nunca ia estar nenhuma endividamento mais. Todo mundo depois, até porque era jogando pedra no endividamento dos anos 70, mas o Iraque se endividou, a Polônia endividou, todo mundo endividou, estava barato para caramba. Por isso as commodities estavam crescendo em dólar, em os juros reais em relação aos preços que a gente vendia lá embaixo, eu daria você, daria. Ninguém esperava que acontecesse uma hecatombe, tipo, mas foi uma das coisas que a gente pensava quando foi falando. Isso que aparecendo, todo mundo fez isso, porque, inclusive, depois os juros ficaram baixos, nos anos 2000, todo mundo pegou tempo também. Né? Porque não aconteceu uma hecatombe daquela. Não. Você não vai pegar, quando a taxa de juros você pega em dinheiro, em dólar, é menor. A taxa de crescimento voltado do valor das suas exportações não está abrindo não e paga todo dia. Então, acho que tem essa questão importante. Agora, você deve ter alguma coisa sobre esse trabalho dela que falou. Alô? Então, só complementando, falando do lado financeiro, né? Ela escreveu sobre isso, sobre as reformas do PAEG, né? E essa não consolidação de um capitalismo financeiro concentrado seria uma falha estrutural do capitalismo brasileiro que reporia o tema da dependência, não nos termos que era colocado à época, né, pelos chamados, a discussão da teoria marxista da dependência, né, de que você teria uma extração de excedente pelas trocas desiguais no comércio, mas pela dependência financeira, como se a estrutura financeira brasileira não fosse capaz de sustentar os projetos de investimento, e a saída que as reformas do PAEG deram foi permitir com que o endividamento externo, via Lei 4131 e Resolução 63 do Banco Central, a captação direta externa e via Banco Central, via bancos, as empresas tomassem dinheiro fora. Isso é um ponto importante porque essa obsessão com esse tema vai atravessar vários outros trabalhos. E é como se a crise da dívida externa fosse resultado do período do milagre, que tinha começado lá e não depois com os primeiros choques do petróleo e os déficits, a aceleração dos déficits, aprofundamento em transações correntes, déficits em transações correntes pós-73.
Esse ponto é importante, eu acho, assim, crucial, porque muito da discussão dela é de tentar fechar essa dependência. E isso vai aparecer em outros trabalhos. Agora, tem uma problematização, porque os juros fora era menor do que aqui dentro. Então, talvez o problema não fosse de não ter uma institucionalidade, o Brasil não teria feito essa institucionalidade decentemente com o FAEG, cuja saída foi a extroversão financeira, e ela via um problema muito sério do que irá a ser depois por dois fenômenos que eu acho que o pensamento heterodoxo hoje está em posições muito melhores que na época que se deu, que foi, primeiro, a chamada estatização da dívida externa, na virada dos anos 70, e a crise do setor público, crise financeira do setor público. Em segundo ponto, o que ela chamava de ciranda financeira. A entrada de dólares, na medida que não era para financiar os déficits e transições correntes, acabou virando acúmulo de reservas, e ela via isso um problema. Achava isso um equívoco de política econômica, porque aumentava a especulação financeira com dívidas públicas de curto prazo nas operações de esterilização, que hoje é uma coisa que todos os países fazem. Esse argumento está, por exemplo, no livro do Carneiro, Desenvolvimento em Crise, e no livro do Beluso e do Julinho, depois da queda, que o Plano Real teria um custo muito caro para a dívida pública, o acúmulo de reservas na época do real, e ela acha isso também no texto dela sobre o Plano Real, que é a economia política do real. Falava, ó, o Plano Real está quebrando o Estado de novo, e a gente viu ao longo dos anos 2000 que o próprio governo do PT acumulou uma quantidade enorme de reservas, e, pelo contrário, isso deu ao Brasil uma certa proteção, digamos assim, às crises externas, embora o Brasil, por outros motivos, tenha entrado em uma crise absurda, digamos assim, a maior da história a partir de 2015. Exatamente esse ponto é importante que é, novamente, eu acho que mencionei um pouco, sabe, nós, esse aspecto, o aspecto monetário, na minha opinião, é a menor das condições, bastante pelo contrário, bem complicado, porque ela nunca se libertou de alguma coisa mais exótica, né? Porque a ideia de que você tem taxa de juros, não tem crédito, uma quantidade de crédito a longo prazo aqui, por conta, sei lá o quê, do desenvolvimento financeiro, e por isso, lá fora, primeiro lugar, muito do crédito, os bancos estrangeiros que estavam aqui na época, que eram muito da parte, as empresas financiavam capital de giro. Não tem nada a ver com crédito a longo prazo. Então, nada garante que o crédito externo era mais longo do que o interno. Segundo o motivo pelo qual fazer isso, Miguel falou, é que a taxa de juros que é exógena, logo, ela não reflete escassez de nada, reflete uma política monetária, praticamente, era tal que atraía esse capital, porque queriam reserva. Agora, curiosamente, pensando ainda no campo, é meio. Nos anos 70, fala isso, até 80, 90, e depois, mais para cá, eles aceitam e é o juro que atrai o capital, e por isso valoriza o câmbio. Eu não sei por que a teoria funciona diferente em décadas diferentes, mas na época eles tinham essa ideia de que, inclusive quando, por exemplo, pessoas como eu, mal-humoradas, reclamaram muito do plano Collor, porque não fazia nada sobre a gestão externa, a resposta era: fizemos sim. Porque a nossa ideia era forçar um alongamento dos prazos, e se desse certo, baixava as taxas longas e criava crédito a longo prazo, e aí não ia ter esse problema. Era tão forte isso que resolveria até, então, o Beluso, os formuladores de fato das ideias do plano de Collor, infelizmente foram eles, não aceitam que eles não fizeram nada sobre a gestão externa. É a crítica imediata de qualquer pessoa que tenha se plano e fala o que adianta fazer plano Collor se quiser. Então, a recessão horrorosa, depois do câmbio volta a rodar, volta tudo. Mas isso é muito forte. Nunca saíram muito dessa coisa. O Miguel estava mencionando aqui. De lá para cá, taxa de juros exógena, finanças funcionais, ficou muito mais fácil para todos nós entender e, de fato, tem que pensar um pouco essas questões à luz dessa descomplicação da teoria monetária financeira heterodoxa, que só agora a gente está conseguindo sair um pouco dessa questão. Por outro lado, a questão da Paula Gardner, eu agradeço, é claro, qualquer coisa
que acontecia iniciativa tipo, até porque eu tenho meu livro filtrado aqui, como eu falei para a Marcinha, faz parte do meu plano de derrubar a hegemonia desse casal. Mas, por outro lado, obrigado, Débora, pelas suas palavras. Por outro lado, Marcinha, para responder a sua pergunta, não tem problema se você puder ficar até 6h30 da manhã, mas, de qualquer forma, duas coisas. Primeiro, amanhã eu vou falar bastante distante. Segundo, só para você não ir dormir triste, aí eu aproveito e faço só um teaser para amanhã, que aí pode ser uma boa maneira de deixar as pessoas. Então, exatamente a divisão do trabalho das pessoas, hoje, eu não falei nada dessa coisa internacional meio do propósito, porque amanhã, inspirado, partindo do ensaio dela sobre o tomate americano e da experiência nossa com o Diego Vermelho, a ideia é tentar chegar nas mudanças na ordem internacional do 2000 e do finzinho que está rolando agora. É a parte que provavelmente vai ser mais polêmica, mais coisa. E só para ver o que mais ou menos a gente está pensando, a gente assim, resumidissimamente, estado adiantado da ordem, é que, dadas as mudanças que houveram a partir dos anos 2000, de um lado, melhorou muito e continua melhor, nós estamos no PCD, pronto, inclusive a população de reserva, e é impressionante a quantidade de reserva que na periferia, mesmo tirando a China, é do mesmo tamanho que a reserva no centro, é uma coisa que nunca aconteceu, e diminuiu muito o problema, muitos países estão captando na própria moeda, está o fim do mercado original, então é impressionante. Mas, a nível dos caras top, como você falou, por uma série de motivos, inclusive essas guerras, essas coisas, os americanos, assim, tá uma coisa assim, as pessoas veem assim, o quanto cresceu a China em qualquer indicador que você tiver e diz assim, o americano já é. Aí você olha os indicadores só dos Estados Unidos e diz, pô, os americanos estão muito bem. O dólar está bem, a economia americana caiu um pouco no share. Como é que fecha essa conta? Os outros países centrais é que perderam espaço para a China. Inclusive, por exemplo, todo aumento do yuan é diminuição do euro, do franco suíço, do dólar não está fazendo nada. Então, nisso, e em tecnologia, quem está para valer na quarta revolução industrial, fazendo o negócio para valer com apoio do Estado, é Estados Unidos e China. E tudo que você for ver, inclusive entre BRICS, esses outros, também, quem fez alguma coisa para a China em escala menor ainda, eu estou precisando. Eles vão fazer reunião, falam coisa para caramba. Tipo, a prova do G20 acabar com a pobreza, aí corta gasto contra a pobreza, e na semana seguinte não vai para lugar nenhum. Então, o que está vendo é uma coisa estranha, uma configuração meio G02, não é G20. Isso é, os Estados Unidos mais poderosos em relação aos seus aliados e a China muito mais poderosa em relação ao seu aliado ou não aliado. E nós temos dois caras que se ficam no meio. Como a China não gosta de dizer que nós somos a periferia dela, ela fala do BRICS, bota Dilma, fazer uma festa, etc. É meio por aí a historinha que quero contar mais, tá? Mas por aí, para você já sabe. Bom, queria agradecer aos professores e queria agradecer a presença de todos vocês. Aí amanhã, então, às 2h, né, a gente vai fazer essa discussão internacional lá no Nexa 1. Isso. 2. Tá bom.